Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião do Dono da Bike. No vídeo de hoje eu vou continuar a série sobre pneu tubeless na Speed e vou iniciar o vídeo tratando de uma dúvida deixada nos comentários do vídeo anterior pelo inscrito Luiz H. Amaral a respeito do desempenho do pneu tubeless em comparação com o pneu com câmara. Acho que é um gancho bem interessante para eu falar sobre isso que realmente eu não falei no outro vídeo, porque eu pretendo exatamente fracionar os temas para não fazer vídeos muito longos e tendo a oportunidade de esclarecer dúvidas dos inscritos, dos usuários de modo geral, a respeito de tubeless. E a propósito, se você não é inscrito ainda no canal, Opinião do Dono da Bike caiu aqui porque está procurando sobre tubeless, porque esse vídeo foi sugerido, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber notificações. Toda semana tem algum vídeo interessante aqui no canal. Eu solto também uns shorts que tratam de vários temas. No momento eu estou falando sobre tubeless, mas sempre vai ter algum tema ali interessante, beleza? Então vamos lá, o Luiz H. Amaral falou o seguinte, ele pediu para eu falar sobre as diferenças percebidas comparando tubeless e câmara, por exemplo, a rolagem, o peso, o que foi que eu observei usando o pneu com câmara e sem câmara nos mesmos trechos, para que eu pudesse ter um parâmetro. E aí ele comenta que ainda tem receio de usar tubeless na road, vai amadurecer a ideia, mas que ele continua usando duas fitas antifuro no pneu traseiro, rodou 2.000 km e nada de furo, e sempre tem algum objeto no pneu nas inspeções que ele faz. Ou seja, sempre tem alguma coisa espetada, eu imagino. Então, vamos lá, Luiz, e para todo mundo que está assistindo esse vídeo, vamos lá. A questão da performance. Quando a gente coloca tubeless, um dos motivos é o peso final. Então, vamos comparar o peso do pneu com câmara com o pneu sem câmara. O pneu com câmara, vamos colocar pneus com o mesmo peso, vou colocar um pneu de 300 gramas. Tá? Um pneu com câmara, ele pesa 300 gramas, mais a câmara, 400 gramas. Esse é o peso de um pneu com câmara. O peso de um pneu sem câmara vai pesar os 300 gramas, pese os 300 gramas mesmo, e aí acrescidos ainda do selante 50 ml, eu colocar que pesa 50 gramas também. Então nós temos 350 gramas. A redução no peso foi de 50 gramas. A redução é bastante pequena. Agora vamos considerar, por exemplo, que nem o Luiz Amaral, que fala que ele utiliza duas fitas antifuro no pneu traseiro. Então vamos considerar o peso do pneu traseiro da roda da bike do Luiz. Uma fita do Mr. Tough pesa 85 gramas. Duas fitas pesam 170 gramas. Então nós vamos acrescer aí aos 400 gramas da conjunto pneu-câmara, mais 170, nós temos 570 gramas. Então nós já temos quase que o dobro do peso que nós teríamos se estivéssemos utilizando o pneu tubeless. E aí podemos dizer, bom, a diferença, então, assim, o Luiz é bastante precavido, coloca duas para não ter problema de furar. Mas vejam que isso tem um impacto no peso. E aí nós poderíamos pensar, tá, mas o peso é pequeno, é a diferença de alguns gramas. Só que aí, quando a gente fala em peso, a gente tem que pensar o seguinte, onde esse peso está. Quando esse peso está em partes fixas da bike é uma coisa. Então, suponhamos que eu estou em dúvida entre levar uma caramanhola com água ou duas com água, cada uma delas pesa 500 gramas. A diferença entre eu levar uma e levar duas, no resultado final, no desempenho, é bastante pequena. Ela não é significativa. Por quê? Porque esse peso está em uma parte fixa da bicicleta. É diferente de quando esse peso está numa parte móvel da bike, então numa parte que tem movimento ali no sistema, basicamente tudo que tem rolamento, são o pé de vela e o cubo. Então essas partes têm movimento, tudo que estiver ali acoplado a ela vai ter uma influência maior do peso. Suponhamos que você tem uma roda que pesa 2 kg, você vai colocar ali, vai acrescer. Se você fizer o conjunto do jeito que o Luiz exemplificou, com duas fitas antifuro, você vai ter 2 kg, 570 gramas. Se você colocar um pneu sem câmara, com câmara e sem a fita antifuro,
você vai ter 2 quilos e 400 gramas. E se você colocar com o tubeless, você vai ter 2 quilos e 350 gramas. Qual é a diferença prática nisso na questão do peso? É que você vai ter que rolar mais peso para dar movimento à bicicleta e aquele movimento é repetido milhares de vezes. Então, na soma da diferença para deslocar aquilo e especialmente para romper a inércia, então para uma arrancada, para um sprint, para ganhar movimento de repente, para aumentar repentinamente a velocidade da bicicleta, esse peso vai fazer diferença. E aí tem também a questão do risco de furo. Se você está numa competição, numa prova, e existe o risco ali de furo, porque pode, por exemplo, numa prova num ambiente controlado, um circuito, quando a gente vai colocar aquela numeração na jersey, são 4 alfinetes. Eu já vi o pessoal furar, o competidor furar o pneu num alfinete daqueles de prender a numeração. Então o risco existe mesmo em ambientes controlados. Logo, se você estiver utilizando um conjunto com tubeless, se for o caso de um furinho pequeno desse, você não vai ter problema. O selante vai vedar esse furo e está tudo resolvido. Agora, quanto à minha percepção. A percepção que acho que é bastante relevante na questão do tubeless é o conforto. Imagina aí, pensa no seguinte, por que se escolheu fazer um pneu com uma camada fina de borracha em comparação à câmara de ar dela, a parte onde fica o ar? Por que se escolheu fazer um pneu dessa forma, uma camada fina de borracha preenchida com ar? Porque justamente o ar tem uma capacidade de deformar aquela cápsula, então, que é aquele pneu. Ele permite uma deformação, uma adequação desse pneu ao piso, e isso gera conforto aos ocupantes desse veículo que está sobre aqueles pneus. Se a gente tem, por outro lado, a gente começa a acrescentar uma camada de borracha, que é a câmara, essa flexibilidade que seria proporcionada pelo pneu, pela tecnologia que o pneu tem para se deformar, se adequar ao solo e com isso reduzir a perda de contato com o solo e aí aumentar a aderência, enfim, aí ter maior aderência nas curvas e também não desperdiçar energia do ciclista, essa eficiência vai ser reduzida por conta da câmara, porque a câmara vai exercer uma pressão para a forma de criar mais uma camada de borracha ali colada no pneu, então vai diminuir a eficiência. Um outro aspecto, aí você coloca uma fita antifuro, e aí você passa a ter, além do pneu e além da câmara, você passa a ter uma camada de borracha distribuída ao longo de todo o pneu. E vai dar uma forma, vai conferir uma forma a esse pneu. E esse pneu vai ter maior dificuldade de se deformar para se adequar ao solo. Isso vai diminuir e vai reduzir a eficiência desses pneus. Um outro aspecto da fita antifuro. Quando a gente vai colocar a fita antifuro, a gente faz uma sobreposição do final da fita. Então, no final da fita, quando ela termina de dar volta no ar, a gente faz isso aqui. Aqui a gente gera um acúmulo de material, ainda que pequeno, concentrado em uma parte da roda. Essa parte vai gerar um desbalanceamento da roda. Tem um vídeo muito interessante que eu assisti em inglês e eu vou fazer um vídeo a respeito disso, de balanceamento de roda no futuro. Aí estou esperando chegar o material. Mas assim, poucos gramas, no exemplo que o autor do vídeo dá, menos de 10 gramas já havia um desbalanceamento severo do pneu. Porque quando se está em alta velocidade, como a roda é muito leve, esses 10 gramas têm uma influência significativa. Então isso pode levar até uma desestabilização da bicicleta. Daí a necessidade de se ter a roda balanceada e de não se adotar, não se utilizar produtos, enfim, acessórios, componentes que possam desbalancear ou mesmo aumentar o desbalanceamento da roda. E isso pode causar até risco, aquela famosa chimada, aquele risco de que no momento que a roda a dianteira começa a tremer. Muitas dessas chimadas são causadas exatamente pelo desbalanceamento da roda dianteira, tá?
Então, são essas as questões que me levam a não adotar pneu com câmara e fita antifuro. A fita antifuro eu aboli há muito tempo, faz muito tempo que eu não uso, porque ela realmente é ruim. Além do que, um mecânico já me afirmou que ela deforma o pneu. Eu nunca constatei isso, mas já ouvi um mecânico dizer que ela deforma o pneu. E aí, por fim, bom, que aí eu não respondi a pergunta, mas como é que ela afeta a performance? Você já comparou? Sim. Ela afeta, é uma conclusão de tudo que eu disse, que ela afeta sim a performance, pela diminuição da aderência do solo, pela redução do conforto, que eu falo no outro vídeo. Então, assim, se um ciclista é um atleta mais cansado, é um atleta que performa pior. E ainda tem a questão do peso, então principalmente em subidas ou mesmo em circuitos em que há muitas retomadas de velocidade, muito vira e arranca, né, como se diz. Então naturalmente vai haver um resultado na performance, mas aí fica muito claro que esse ganho é marginal, esse ganho não é algo ultra relevante que vai mudar a vida de quem apenas passeia de bike, quem apenas faz treinos, enfim, e não compete. Não vai fazer muita diferença. Você vai fazer diferença no momento que você quiser ganhar alguns segundos, quiser ganhar de alguém, e isso, quanto mais longa for a prova, e quanto mais essa prova demandar, o aspecto peso, como a questão da subida da escalada, ou a questão retomada, como é o caso dos circuitos, mais influência, mais o tubeless será benéfico em comparação com o pneu com câmara. Beleza? Então eu espero que eu tenha respondido essas questões. Sei que o vídeo acaba ficando um pouco longo, ficou mais um bate-papo aqui para tentar mostrar que a questão do tubeless ela é bastante complexa, envolve vários elementos e não à toa as equipes do Pro Tour, do World Tour estão abandonando os tubulares e usando tubeless, mas veja que que pneu com câmara há muito tempo não é uma opção entre as equipes profissionais. É sempre um pneu tubeless ou pneu tubular. Com a desvantagem do tubular, que a gente já conhece aí porque não vai vedar o furo, você tem eventualmente que colocar selante dentro do tubular e aí você aumenta o peso, enfim, não tem como limpar, é um problema. Beleza? Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa aí o seu like, comenta aqui, deixa nos comentários o que você está achando aí dessa questão de usar tubeless, deixa aí outras dúvidas que eu vou prosseguir gravando outros vídeos a respeito do tema, beleza? Um abraço pessoal e até o próximo vídeo.